Bom, gente, hoje a gente vai estudar um pouco sobre os primos gêmeos. Os primos, vocês sabem, né? São números naturais, né? Portanto, positivos, que só têm dois divisores. Então, a gente tem uma sequência infinita de números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc. E dentre os primos, a gente tem os primos gêmeos, que são aqueles cuja distância entre eles é 2. Assim, por exemplo, o 3 e o 5 formam um par de primos gêmeos, porque 5 menos 3, 2. O 5 e o 7 também formam um par de primos gêmeos, porque 7 menos 5, 2. O 11 e o 13, porque 13 menos 11 dá 2, e etc. E existe uma questão em matemática que ainda não tem resposta. Será que existem infinitos pares de primos gêmeos? A gente ainda não tem resposta para essa pergunta. Nesse vídeo aqui a gente vai fuçar nessa questão aí. Existe uma conjectura que diz que se π2n for a quantidade de pares de primos gêmeos até n, então π2n é aproximadamente 2 vezes c2 integral de 2 até n de 1 sobre ln ao quadrado de x dx. Esse C2 é igual a 0,6601618, etc. E ele é obtido fazendo a produtória ou produtório de 1 menos 1 sobre p menos 1 ao quadrado. Isso é feito com todos os primos, mas só os primos, tá? Esse P aí representa um número primo, tá? Essa constante aí, C2, é chamada de constante dos primos gêmeos, tá? E quem estudou essa constante aí, chegou a essa fórmula, foram o Hardy e o Littlewood em 1923. No site que eu vi essa fórmula aí do Littlewood Hardy, eles dizem o seguinte, que se n tende ao infinito, então π2 de n tende ao infinito. Só isso já bastaria para a gente provar que infinitos pares de primos gêmeos. O problema é que essa fórmula também é uma conjectura, né? Então não se pode concluir nada, né? Nesse vídeo aqui a gente vai tentar mostrar como que provavelmente o Littlewood e o Hardy chegaram nessa fórmula aí. Nós vamos usar métodos que são baseados em aproximações, né? Então não vai ser nada conclusivo. Mas eu acho interessante mostrar os caminhos que talvez o Littlewood e o Hardy trilharam, né, para chegar nessa conjectura. Vamos começar então. A probabilidade Pn de um número próximo de n ser primo é o produtório sobre todos os números primos de 2 até a raiz de n, né, de p menos 1 sobre p. E o valor aproximado desse produtório é 1 sobre ln de n. Na verdade, não é exatamente 1 sobre ln de n. A gente poderia dizer que é 1 sobre ln de n menos 1 sobre 2 vezes a raiz de n, ln de n, mas a gente vai ignorar isso. Na verdade, ainda teria outras parcelas. A gente só vai levar em consideração a primeira, tá?
Esse produtório, então, é feito somente com números primos, desde 2 até o maior primo menor do que a raiz de n. Isso a gente fala lá no nosso vídeo contando primos. Agora, vamos supor que n e n mais 2 sejam um par de primos gêmeos. Nós vamos chamar de primo caçula o menor deles, que seria o n, né? Então, a primeira pergunta que surge é: qual a probabilidade P2n de n ser um primo caçula? Bom, não se esqueçam que o n e o n mais 2 tem que ser primos, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem é que n e n mais 2 eles têm que ser ímpares, né? E tem outras condições também. O n tem que ser congruo a 2 módulo 3. A gente não pode ter que o n seja congruo a 1 módulo 3, porque caso contrário, o n seria primo, mas o n mais 2 seria múltiplo de 3. Portanto, não seria primo. E a gente deve ter também que o n tem que ser congruo a 1 módulo 5, ou congruo a 2 módulo 5, ou congruo a 4 módulo 5. O n não pode ser congruo a 3 módulo 5, porque caso contrário, n mais 2 seria múltiplo de 5, né? E então não seria primo. A gente vê então que a probabilidade de um número n ser um primo caçula é meio vezes 3 menos 2 sobre 3 vezes 5 menos 2 sobre 3 vezes 7 menos 2 sobre 7 até o maior primo menor do que a raiz de n menos 2 sobre esse maior primo menor do que a raiz de n. Isso, né, sintetizando, é meio do produtório com P maior que 2 até a raiz de n de P menos 2 sobre P. E o produto também só é feito com os primos maiores do que 2 e até o maior primo menor do que a raiz de n. Isso daí a gente tem que assumir que essa fórmula é verdadeira se esses eventos, né, forem independentes. A gente usa P menos 2 sobre P porque não pode acontecer nem do n ser congruo a 0 módulo P e nem do n ser congruo a P menos 2 módulo P. Porque se for congruo a 0, o n não vai ser primo. E se for congruo a P menos 2, então o P mais 2 seria congruo a 0 módulo P, e, portanto não iria ser primo, tá? Um exemplo, 23 pode ser um primo caçula? Não, porque 23 é congruo a 3 módulo 5. Então, 23 mais 2 é igual a 25, que é congruo a 0 módulo 5. E se for congruo a 0 módulo 5, então não é um primo. Agora a gente vai ver como que talvez o Littlewood e o Hard deduziram uma fórmula que conta os primos caçulas. Bom, agora a gente vai calcular qual é a probabilidade de um determinado número n ser um primo caçula. Tá. Na página anterior, a gente chegou à conclusão que P2 de n é meio do produtório de P menos 2 sobre P, né? Então, a gente vai multiplicar e dividir pelo produtório de P menos 1 ao quadrado sobre P ao quadrado
que é o mesmo que 1/4 do produtório, mas aí começando com o primo 3 até a raiz de n de p menos 1 ao quadrado sobre p ao quadrado. É uma contaiada e tanto. Então, P2 de n é igual a meio do produtório de P menos 2 sobre P vezes. Aqui a gente vai inverter aquele produtório lá da linha de cima. 4 sobre 1 produtório de P ao quadrado sobre P menos 1 ao quadrado. Notem que está invertido. Vezes o produtório de P menos 1 ao quadrado sobre P ao quadrado. Se a gente juntar os dois primeiros produtórios, a gente vai ficar com essa linha aí. P2 de n é 1/2 vezes 4 sobre 1 vezes o produtório de P menos 2 vezes P ao quadrado sobre P vezes P menos 1 ao quadrado vezes o produtório de P igual a 2 até a raiz de n de P menos 1 ao quadrado sobre P ao quadrado. Esse último produtório, se vocês notarem, é igual a 1 sobre o ln ao quadrado de n. Aí a gente vai cortar o P do primeiro produtório ali e vamos efetuar. Meio vezes 4 sobre 1 é igual a 2. E aí a gente vai ficar com a linha de baixo ali. A probabilidade de um determinado número n ser um primo caçula é 2 vezes o produtório de P maior que 2 até raiz de n de P menos 2 vezes P sobre P menos 1 ao quadrado vezes 1 sobre ln ao quadrado de n. Aí a gente vai desenvolver o numerador e o denominador e somar e subtrair 1 ao numerador. Então a gente vai ficar com P2 de n, 2 vezes o produtório acima de 2 até raiz de n. Aí fica P ao quadrado menos 2P mais 1 menos 1 sobre P menos 1 ao quadrado, que é P ao quadrado menos 2P mais 1 vezes 1 sobre o ln ao quadrado de n. Aí a gente pode dividir a fração. E aí, então, o P2 de n fica 2 vezes o produtório com P maior que 2 até a raiz de n de P ao quadrado menos 2P mais 1 sobre P ao quadrado menos 2P mais 1, que é o numerador e o denominador são iguais, então isso é igual a 1, menos 1 sobre P ao quadrado menos 2P mais 1 vezes 1 sobre o ln ao quadrado de n. Aí, na última linha ali, P2 de n é 2 vezes o produtório com P maior que 2 até a raiz de n de 1 menos 1 sobre P menos 1 ao quadrado, né? Que é aquele P ao quadrado menos 2P mais 1, vezes 1 sobre ln ao quadrado de n. Isso daí é aproximadamente... O produtório foi até a raiz de n. Como esse produtório converge, ele deve estar bem próximo desse valor aí. Produtório de P maior do que 2 até infinito, né? Até a raiz de n dá um valor que deve estar próximo de até o infinito esse produtório. Então fica 1 menos 1 sobre P menos 1 ao quadrado vezes 1 sobre ln ao quadrado de n. O produtório de P maior do que 2 até o infinito
de 1 menos 1 sobre P menos 1 ao quadrado é a definição de C2. Então, P2 de N é 2 vezes C2 vezes 1 sobre Ln ao quadrado de N. Bom, para a gente saber quantos primos caçulas tem até N, a gente teria que somar todas as probabilidades de 2 até N, né? Então, o π2 de N, que conta quantos primos caçulas há até N, ficaria 2C2 vezes a integral de 2 até N de dx sobre Ln ao quadrado de x, que é a soma da probabilidade de 2 ser um primo caçula, mais a probabilidade de 3 ser um primo caçula, mais a probabilidade de 4 ser um primo caçula, tal. Aí até seria melhor um somatório, mas o Littlewood e o Hardy preferiram a integral, que deve dar um valor bem próximo aí, né? Para calcular numericamente esse π2 de N aí, seria bom a gente conseguir uma fórmula simples para integral de 2 até N de dx sobre Ln ao quadrado de x. Eu tentei alguns métodos aí numéricos, né, como o de Simpson, mas é um valor muito grande, né? Por exemplo, o método de Simpson funciona para intervalos pequenos, né? E aí o intervalo de 2 até 1000, 2 até 1 milhão, né? E eu não consegui simplificar o cálculo, tá? Eu acho que para a gente calcular essa integral, talvez a gente tenha que usar aquele método do meu vídeo integral da inversa, mas não daria nada simples, eu creio, né? Então a gente vai usar a fórmula 2 vezes n vezes c2 sobre Ln ao quadrado de n, que teoricamente ela vai dar valores menores do que o π2 de n. Isso é mais ou menos como uma fórmula que conta números primos, que é aquela fórmula mais simples, π de n igual a n sobre Ln de n, né? Ela sempre, até onde se sabe, pelo menos, ela subestima a quantidade de primos. Por exemplo, para n igual a 1000, n sobre Ln de n dá 144, mas até 1000 existem 168 números primos. Bom, a seguir eu vou mostrar uma tabela que vai comparar o que é essa fórmula aí 2nc2 sobre Ln ao quadrado de n calcula, e o valor real, a quantidade real de primos caçulas até n, tá ok? Bom, aqui a gente tem uma tabela, né, com a quantidade real de primos caçulas que eu obtive lá no site do Wolfram. A gente, conforme previsto, né, a gente está vendo que a coluna lá calculada, que é a terceira coluna, ela é menor do que a quantidade real de primos caçulas. E a quarta coluna, que é a porcentagem de erro, que é o erro relativo, né? Até 10 a quarta parece que ele oscila um pouco, mas de 10 a quarta em diante ele tem uma queda sistemática. Aí, né? Ele passa de 31% para 5,9%, né? Se esse comportamento a gente pudesse demonstrar até o infinito, então ficaria provado que a quantidade de primos gêmeos seria infinita.
Se fosse finita essa quantidade, a terceira coluna em algum momento iria ultrapassar a segunda coluna e a gente teria um erro tendendo a 100%. E agora a seguinte pergunta, ainda que ficou sem resposta. Afinal, os primos caçulas, os pares de primos gêmeos, são ou não são infinitos? A gente disse ali na página anterior que, teoricamente, π2 de n é maior do que 2c2n sobre ln ao quadrado de n, né? Isso a gente pode afirmar até pelo menos o 10 elevado a 16, né? Se o n tender a infinito, o 2c2n sobre ln ao quadrado de n tende ao infinito. Então a gente poderia afirmar que π2 de n tende ao infinito? Não dá para afirmar, não. Pelo menos até 10 elevado a 16 a fórmula funciona assim. Mas e depois, né? Nós vimos que a dedução da fórmula tem um monte de imprecisão, né? Inclusive a gente supôs uma igualdade ou uma proximidade de P de n igual a 1 sobre ln de n, né? Na verdade, o comportamento dessa proximidade ou igualdade depende de a gente demonstrar a hipótese de Riemann, né? Para a gente ter certeza de qual é o comportamento de 1 sobre ln de n em relação à quantidade de primos. Então, enquanto não for demonstrada a hipótese de Riemann, a gente não pode afirmar praticamente nada acerca da diferença entre a quantidade de primos e 1 sobre ln de n. Então, essa fórmula aí do Littlewood e do Hard é, na verdade, uma conjectura, né? Bom, agora um comentário que eu gostaria de fazer. Eu não me sinto à vontade em usar esse conceito de probabilidade de um número ser primo. Isso de probabilidade me parece uma coisa meio imprecisa, assim, né? E para eu não perder a piada, bom, vamos imitar o Einstein aqui. Deus não joga dados para escolher os primos, né? Tá bom? Muito obrigado então, gente, e até outro dia, se Deus quiser.